Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Norma Maria e este é o canal Nosso Cantinho de Interagir. Estamos no terceiro vídeo, fazendo análise gramatical. No primeiro vídeo, apresentamos o canal, os propósitos, o que realmente vai acontecer nesse canal. Agora, o segundo e o terceiro vídeo, hoje é o nosso terceiro vídeo, nós estamos fazendo uma análise gramatical de versículos bíblicos. Eu escolhi para hoje, para realizarmos uma análise gramatical, no livro de João, capítulo 14, versículos 2, parte A. Será que você que está agora me assistindo, já sabe qual é o versículo? De cor? João, capítulo 14, versículo 2, parte A. Se você sabe, deixa aí nos comentários, por favor, tá? Se você acertou, porque já tem decorado, parabéns! Realmente o versículo é esse. Na casa de meu pai há muitas moradas. João, capítulo 14, versículo 2, parte A. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vamos lá, vamos fazer uma análise morfológica e sintática. Só relembrando, na morfologia, nós temos 10 classes gramaticais, que são essas. Relembraram? Às vezes a gente pensa assim, a língua portuguesa é muito fácil. É fácil nada. Tem coisas que vão nos remetendo a outras coisas, e parece assim tão simples, mas na realidade é complexo. Por quê? Cada palavra ela muda a sua função, ela muda até a sua forma dentro da frase. Então, nas classes de palavras, nós temos a forma. E na sintaxe, nós temos a função. Vamos lá primeiro para a forma, sem interrupção agora, ok? Vamos lá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai. Nós temos aí um marcador circunstancial, perceberam? Na casa de meu pai. Então, representa um lugar, é um marcador circunstancial, que na morfologia nós chamamos de advérbio. Só que aí eu não tenho uma palavra. Eu tenho palavras e vocábulos juntando e marcando um lugar. Então, na casa de meu pai é uma locução adverbial. E nessa locução adverbial, nós temos outras palavras, outras classes inseridas, como também vocábulos. Vamos lá. Na casa de meu pai. É um marcador circunstancial que na morfologia é uma locução adverbial. Na, eu tenho duas classes de palavras. Conseguiram identificar? É na, em, que é em, e a, que é artigo. Duas classes. É casa. Casa é um substantivo comum. De, preposição. Meu, pronome possessivo, que também é chamado de pronome possessivo adjetivo, que é um caracterizador de pai. E pai. Agora, e Norma, mas pai está com letra maiúscula. Vamos ver. Pai com letra minúscula é um substantivo comum. Representa aí todos os pais. Mas esse pai está diferente. Esse pai está com letra maiúscula. Por quê? Aí, no caso, é um substantivo próprio, porque vai representar Deus, o Criador de todas as coisas. Então, esse pai não está com letra maiúscula, passa a ser um substantivo próprio. E há muitas moradas. Há é do verbo haver. E aí, no caso, está no sentido de existir. Você observou? Se está no sentido de existir, ele é impessoal. Sendo impessoal, ele fica na terceira pessoa de singular. Muitas
Muitas moradas. Não diz aí quantas moradas. Uma quantidade enorme, muitas moradas. É indefinido. Então aí eu tenho um pronome indefinido, que como caracteriza a morada, nós chamamos também de pronome indefinido adjetivo, certo? E moradas, um substantivo comum. Agora vamos para a função. Cada classe gramatical aí tem uma função. Vamos ver? Quando eu digo na casa de meu pai, que na morfologia é um advérbio, aí, e no caso uma locução adverbial, porque nós já vimos, tem várias palavras e vocábulos, então aí eu tenho uma locução adverbial, que na função dentro da frase é um adjunto adverbial. Em outro vídeo nós vamos ver que esse adjunto adverbial tem núcleo. Aí nós vamos fragmentar esse adjunto adverbial. Não fragmentamos a locução adverbial, mostrando que dentro da locução adverbial nós temos várias classes de palavras, como no caso aí nós colocamos, como na, como de, meu, pai. Então, nós vimos que é uma locução adverbial fragmentada, tem várias classes gramaticais. Nesse caso aí. Função também. Nós vamos ter, na casa de meu pai, um adjunto adverbial na sintaxe, que é um termo acessório. Um adjunto adverbial. Nesse termo acessório, nós vamos ter um núcleo e os adjuntos adnominais. Só que serão muitas informações num vídeo só. E essa fragmentação da sintaxe, que vai ter uma função específica, né, cada elemento, nós vamos fazer isso no próximo vídeo. Até porque eu coloco para vocês a distinção entre um termo essencial, um termo integrante e um termo acessório. Combinado? Então vamos colocar só assim. Na casa de meu pai é um adjunto adverbial, sabendo nós que tem núcleo, aí a palavra principal, e o que vem completando ali, trabalhando como adjunta adnominal, complemento nominal, que não é o caso aí eu só tenho adjunta adnominal, tá? Então, de novo, só repetindo, para não ficar uma coisa perdida, solta, na casa de meu pai é um adjunto adverbial. O verbo haver, aí no caso, nós temos aí um verbo transitivo. Ele não apresenta aí um determinante, um sujeito para determinar. Mas ele apresenta aí uma transitividade, que vai me mostrar o que há, certo? Então, há é um verbo significativo nessa frase aí, está no sentido de existir. Existem muitas moradas, então o verbo haver está no sentido de existir. Então ele é um verbo transitivo direto, significativo, transitivo direto, que pede um complemento verbal. E muitas moradas, aí vai representar o quê? Esse bloco, né, que seriam duas palavras, muitas moradas. Este bloco, muitas moradas, representa aí complemento verbal do verbo haver, é um objeto direto, e que nós vamos perceber também que é um núcleo. O que é núcleo? É a palavra principal. Se fosse aí no caso, já adiantando um pouquinho, seria a palavra morada, moradas, né? Moradas seria o núcleo desse objeto direto. E muitas que acompanha, caracteriza o substantivo, seria uma adjunta adnominal, tá? E há termos específicos, né, na morfologia que não é sempre, né, mas que tem uma força muito grande de representar a adjunta adnominal, que é o numeral, o pronome, o adjetivo, né, o artigo, mas com cuidado. Volto a dizer, cada palavra dentro de um contexto pode ter uma função diferente. Eu não posso dizer que o pronome ele é adjunto adnominal. Aí eu digo,
Ela é bonita. Ela deixou de ser, ela é pronome, mas não é adjunta nominal. Tá? Seria aí na sintaxe um sujeito. Retornando para a nossa frase. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, na casa de meu pai, locução adverbial, com várias classes gramaticais dentro dessa locução adverbial. O N é contração de preposição, em, no caso mais a, artigo. Casa, substantivo comum. De, preposição. Meu, pronome possessivo, adjetivo. E pai, substantivo próprio. Muitas moradas. Do verbo haver, impessoal, terceira pessoa do singular. Muitas, pronome indefinido, adjetivo. Moradas, substantivo. Sintaxe, verbo transitivo direto. Muitas moradas, objeto direto. Ficou complicado? Se ficou, coloca nos comentários que aí no próximo vídeo eu posso repetir essa frase para vocês, tá? Ok? E agora, a nossa curiosidade. Pretendo em outros vídeos trazer uma curiosidade, né? Esse é o nosso terceiro. Assim, talvez com uma imagem, com alguma coisa diferenciada em relação a não ficar só em português. Por quê? A curiosidade é um saber aleatório, que pode entrar culinária, pode entrar um monte de coisa. Mas eu hoje, aí nesse vídeo, eu vou trabalhar na língua portuguesa. Rúbrica ou rubrica? Para você, é rúbrica ou é rubrica? Olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês bem rapidinho. Eu estava ministrando aula no curso superior, no segundo período da graduação, curso de letras. E o aluno me perguntou alguma coisa, eu falei, depois eu coloco a minha rubrica. Para quê? Todos arregalaram os olhos, pelo menos quem eu observei, os olhos arregalados como professora. E um deu aquela gargalhada. Eu percebi que eles não sabiam a diferença, né? E que rúbrica seria uma silabada. Aí eu coloquei a palavra no quadro, escrevi, né, a palavra no quadro, depois pedi para que trouxe um dicionário, eu sempre tenho um dicionário na minha bolsa, mostrei um dicionário e pedi para que olhasse a palavra, e aí eu mostrei para eles que rúbrica seria uma palavra proparoxítona, com a tonicidade no U, teria acento grave, acento agudo, desculpa, tá? Teria acento agudo. Acento grave é para crase, é outra coisa, que a gente vai trabalhar aqui também, mas é outra coisa. Teria acento agudo. E tendo acento agudo, seria no U, palavra proparoxítona, então seria rúbrica. Só que no dicionário não tem acento agudo, tem um acento prosódico. O que é acento prosódico? É aquele acento que a tonicidade está na vogal, mas não tem acento gráfico, só prosódico, não tem gráfico. E no caso, se fosse rúbrica, teria acento gráfico, acento agudo no U. Mas no dicionário não tem. Então tem acento prosódico, ou seja, não aparece na grafia um acento, só na força da vogal, que seria o I. Não tem acento, então é rubrica. Porque se fosse oxítona, seria no A. E toda palavra oxítona terminada em A seria acentuada. Ou seja, teria acento agudo. E a palavra rubrica, do dicionário, não tem acento gráfico nenhum. Ou seja, o acento gráfico, o acento agudo, prosódico, é no I. Né? Então, nós temos aí a força no I na segunda sílaba, uma palavra paroxítona, que não há regra para ser acentuada. Então, não tem acento gráfico, só o prosódico. Então, é rubrica e não rúbrica. Olha, quando vocês forem falar essa palavra, dependendo do local, vão rir. Vão achar que vocês estão falando de forma inadequada. Errada, não. Eu já falei para vocês que não existe a palavra errada, a não ser que ninguém entenda o que ela quer dizer. Mas se alguém entende, faz parte do nosso léxico, ela não há erro, mas há inadequação. Se eu digo rúbrica ou rubrica, as pessoas vão entender, mas vão achar muito engraçado. Tanto é que a minha turma achou engraçado. Como, professora? Repete aí. Rubrica? Por quê?
porque eles conheciam e falavam rúbrica. Tá? Então, quando vocês forem pronunciar essa palavra agora, nada mais de rúbrica, e sim de rubrica. Combinado? E não vai sair corrigindo aí as pessoas, olha, não é rúbrica, é rubrica. Porque se a pessoa perguntar, não é legal ficar corrigindo? Você entendeu? Então não houve erro, houve uma inadequação. E quem é escolarizado e assiste a YouTube, lê, procura se informar, logo não vai cometer essa silabada de rúbrica, e sim de rubrica. Pessoal, vamos parar para pensar. Nós falamos muitas palavras por minuto, às vezes 1000 palavras por minuto. Então, ocorre a inadequação na fala. Existe, né, a linguagem coloquial para nos trazer essa desculpa. Falamos muito rápido, e quando falamos muito rápido, o que está aparecendo? É a gramática internalizada. Né? Procuramos falar pausadamente para a gramática prescritiva sobressair na nossa fala. Né? Mas a descritiva, a gramática descritiva, traz o in loco. E no in loco nós temos a gramática internalizada, aquela que usamos in loco, usamos no dia a dia. Né, nos nossos familiares, com os nossos familiares, nas escolas, nos vários locais. Então, isso pode acontecer na fala. Na escrita, para alguém escolarizado, é mais difícil, porque você está refletindo, né? Você procura um dicionário, você não vai cometer essas inadequações na escrita, que aí já seria erro. Mas na fala, não. Na fala isso pode acontecer. Falando muito rápido, olha, pessoal, isso é gratuito. Falamos isso no vídeo passado, não foi? Que vimos que não é gratuito, é gratuito. Na escrita, as pessoas vão colocar gratuito. Na rúbrica e rubrica também. Você acaba internalizada falando muito rápido. Eu vou colocar minha rúbrica aí para você. Vou colocar rúbrica agora. Mas aí depois você, poxa vida, eu falei rúbrica pelo hábito, pelo costume, mas é a rúbrica. Tudo bem? Então, pessoal, muito grata por vocês terem ficado até agora aqui comigo. Vou procurar melhorar cada vez mais os nossos vídeos. É o terceiro. E eu sou muito iniciante ainda no YouTube e na gravação de vídeo. Sou até meio envergonhada para gravar vídeo. Tá? Vou procurar melhorar cada vez mais para que não fique assim, nossos vídeos tornem-se mais profissionais, mais claros, né? Tenham mais clareza para vocês. Combinado? Então, por favor, se gostou, deixa um like aí, deixa os comentários, coloque alguma coisa nos comentários. Tá legal, Norma? Olha, Norma, sugestões, elas são válidas, e me acompanha aí. Deixa um like e se inscreve, por favor, tá? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, que é toda quinta-feira, na parte da manhã, da tarde, da noite, a hora que você for assistir, tá bom? Esse está sendo agora, às 21 horas, porque eu estava vendo como gravar e colocar alguns detalhes para vocês, tá? Então, mais uma vez um beijão e até quinta-feira que vem.